Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui. Estamos hoje iniciando a nossa programação Conversa entre Amigos. E hoje nós temos o privilégio, a satisfação de receber aqui o meu irmão, meu amigo de longa jornada, Eurico Cesarino. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da trajetória de Eurico, na fé. Nós vamos conversar um pouquinho. Eu já quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu joinha e, se você quiser, faça o seu comentário. Vamos iniciar aqui a nossa conversa hoje, como eu já falei, com o meu amigo Eurico. Eurico, estamos aí iniciando, você está abrindo essa programação, esse novo projeto. E quero dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande iniciar com você, que é o meu irmão, meu amigo de longas datas. Acho um prazer estar aqui. Acho que parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. Acho que é de muita importância. As pessoas vivem de testemunhos, né? E todo mundo que veio para Cristo ou está em Cristo tem algo para contar daquilo que venceu, daquilo que tem tido como luta. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Legal. E falando de testemunhos, Eurico, vamos iniciar essa conversa exatamente isso. Como você conheceu a Cristo, como você se achegou para o Evangelho? Acho que foi um momento muito peculiar e engraçado, como todo mundo, né? Eu já tinha 33 anos, eu sempre falei que eu era um caçador de Cristo, mas não sabia onde me encontrar. Eu fui casado uma primeira vez, né? E tive muitos problemas com o meu casamento. E eu entendia que a única forma de eu poder resolver os meus problemas emocionais e também familiares era buscando a igreja. Então, buscando a Deus. Só que eu entendi que Deus estava num monte de lugar, né? E claro que Ele está. Mas eu comecei a ir em igrejas católicas, igrejas cristãs, eu comecei a ir até na Umbanda, achava que alguma coisa tinha que tirar aquela dor e aquele incômodo que tinha no meu peito, porque aquilo me fazia sofrer demais. E esse processo ele é muito doloroso, né? Porque você não sabe onde procurar, toda vez que você tem oportunidade você quer conhecer um lugar diferente, e a cada vez que você busca, que você volta, você fica mais frustrado. E você começa a entender que o mundo ele é mais interessante, porque aí você fala, eu vou, então, já que eu não encontro uma forma de tirar essa dor, eu vou com os amigos para alguns lugares fazer coisas, aquilo que o mundo nos dá a possibilidade de fazer. E aí, com o passar do tempo, eu acabei me divorciando, tive um problema, esse processo acabou não se resolvendo, mas eu acho que Deus tem uma forma muito especial de trabalhar com você, porque ele sempre fala, né? Sempre que eu tentei procurá-lo, na verdade não precisava procurar, ele sempre esteve comigo, eu só não sabia como sentir ele. E quando eu passei por um período muito difícil, eu sempre falo que se existia um fundo do poço, as pessoas não conhecem depois do fundo do poço, né? E aí foi quando eu conheci que é a minha esposa hoje, ela me convidou para fazer parte de uma célula de uma igreja em Carapicuíba, onde eu morava, né, lá. E foi muito curioso, porque quando ela me convidou, eu falei, eu já fui buscar várias vezes e nada pode mudar a minha vida. Então não vai ser agora, né, que isso vai acontecer. E eu fui resistente muitas vezes de ir. Na última vez que a gente foi, ela falou, vamos para a célula hoje. E aí eu saí, né, para ir jogar futebol na CM de Osasco. E aí no meio do caminho ela falou assim, vamos aproveitar e passar numa escola de inglês, que a gente queria fazer inglês, aí para poder conhecer. E chegou na escola de inglês, nunca aconteceu isso, a pessoa começou a criar uma empatia com a gente, começou a conversar com a gente, começou a postar alguns projetos, eu falei, pelo amor de Deus, acaba com esse negócio, só que eu preciso chegar na escola a tempo, lá, ou no clube a tempo, para jogar futebol. E eu só podia chegar no clube, Alex, até 5 minutos antes, 5 para as 8. Se chegasse mais de 5 para as 8, eu não jogava futebol, porque eles fecharam, eles não permitiam, porque eu não montar o time. Cheguei e faltava 5 minutos.
E aí eu fiquei muito nervoso, muito chateado. Eu falei, tá, então vamos hoje, né, na célula. Rapaz, eu nunca vi. E eu falei, a célula começava às 8. Eu estava lá em Osasco ali, não sei qual é o bairro que é ali, Osasco, perto da Osasco. Só sei que eu fiz em 5 minutos, nunca vi isso, farol todo aberto, a via aberta, não tinha trânsito, assim. Eu sei que eu falei assim, ó, eu vou sair daqui agora e vou levar um tempo mais lento possível para chegar nessa célula, porque eu não quero ir, não tinha interesse de ir. E aí, rapaz, eu me lembro que até hoje, eu vim pelaquela autonomista, os radares, eu passava no radar às vezes a 80, mas eu marcava, o marcador estava 60. Eu olhava, não tinha um farol fechado, sempre todos abertos, nunca vi isso, todos abertos, e fui. Eu falei, mas nossa, hoje está gostoso, né? E eu falei assim, bom, mas pelo menos vou chegar lá às 8h30, ia ter acabado. Quando eu cheguei na frente, foi num prédio de Coamo, quando eu cheguei na frente do prédio, assim, que eu olhei pro relógio, 8h01. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? E eu cheguei nessa célula, né, tinha algumas pessoas lá, e aí no primeiro dia que eu fui, tinha uma pessoa que falou assim, ó, a pessoa fazer a palavra, só pregar a palavra, e me disse que naquele dia ela falou assim, olha, se você vai vir para o Evangelho de Cristo, você não pode beber mais, você não pode mais para a balada, não pode, isso na pregação. Aí, amigo, perdeu, levantei e fui embora. Aí a minha esposa, não, calma, na época ela era minha namorada ainda, calma, ele não é preparado, ele está, não é preparado não, eu já entendi que o recado que não é para mim. Enfim, eu acabei indo a primeira vez embora, e na outra semana ela me convidou e alguma coisa aconteceu. Eu falei, olha, fala o seguinte, eu já sei que não vou chegar no horário de novo, porque a gente tinha se atrapalhado, eu falei, vamos lá. E a minha sogra, que também nos convidou, ela chegou até essa casa e falou assim, olha, uma andorinha só não faz verão. Que ela, os filhos dela, a minha esposa, a minha namorada na época, e falou assim, pastor, olha, eu estou aqui porque eu sei que uma andorinha só não faz verão. Aí o pastor falou assim, a senhora que se engana. Uma andorinha assim, ela faz muitos verões e traz muitas chuvas de Deus. Aquilo me marcou, o pastor falou isso para ela. Eu fiquei calado, porque eu falei, de novo, era um outro pastor, mas quando esse pastor olhou para mim, ele olhou como Cristo olhou para alguém. Ele olhou para mim e falou assim, ó, Jesus te ama, eu trouxe você hoje aqui para que ele vai mudar a sua vida. Quando ele falou isso, parece que parecia que existia uma armadura, uma capa em cima de mim, que aquilo foi desmoronando. Eu sei que eu chorava assim, parecia que eu tinha perdido algo, assim, eu chorava, eu falava, o que está acontecendo? O que não está acontecendo? A partir daquele dia, Laércio, eu senti que eu encontrei a Jesus, que Jesus tinha me encontrado. Eu senti Jesus na minha vida. Interessante, Eurico, que as pessoas sempre têm a impressão de que a partir do momento que você aceita a Jesus, como tinha um programa aí na televisão, seus problemas acabaram. Mas na verdade, parece que não. Porque, e isso é muito importante, porque quando a gente entende que quando a gente vem para o Evangelho, os nossos problemas não acabaram, mas eles continuarão, porém agora a gente tem uma nova mentalidade, a gente tem alguém caminhando conosco que vai fazer com que a gente atravesse, parece não. Isso se torna mais fácil, porque Cristo está conosco e nos ajuda nessa caminhada. Aí eu pergunto, em cima dessa minha fala, eu pergunto para você, Eurico, e nessa caminhada com Cristo, tem sido só rosas ou tem alguns espinhos nesse caminho? A Bíblia vai dizer que uma vez com Cristo, você sempre será. Então sempre é todo dia, o tempo todo, você vai sempre passar por provas, né? A Bíblia fala sobre ansiedade, a Bíblia fala sobre passar por lutas, a Bíblia fala por dificuldades, mas a Bíblia fala assim, mas em todas as coisas, em todas as coisas, né? Então quando a gente olha sobre isso, eu acho que quando a gente vai para Cristo, existe uma miminice, né? Eu acho que existe um paternalismo de pastores, né? Hoje eu sou pastor e eu posso dizer isso, que eles tentam blindar você para você não passar por provas. Tenta colocar você numa posição, não, agora a sua vida vai mudar, você vai ser diferente e tal. De fato, você vem para o Evangelho, aquele peso que você tinha de
de pecados, de erros, né? A sua mentalidade começa a acreditar em algo tão sobrenatural, você não vê, aqui Pedro fala sobre isso no primeiro livro de Pedro, que você, quando vem para Cristo, você tem uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, e aí o primeiro amor é muito interessante para fazer isso com você, né? Você está ligado nos pés de Cristo, você quer Ele, desejando. Me lembro até hoje que quando eu cheguei na minha casa, eu falei, mãe, eu aceitei Jesus. Minha mãe, ela não chorava, ela gritava, porque minha mãe veio de um passado de que os pais dela eram umbandistas, ela não gostou, ela sempre gostou da Bíblia, da palavra, e ela falava assim, eu não quero filho meu formado, eu quero filho meu formado em medicina, em qualquer profissão, mas se um deles for filho de Deus, de pastor, ou minhas filhas serem, eram de 4, 3 mulheres e 1 de homem. E se uma delas forem pastoras, essa é a maior realização da minha vida. Então, quando eu falei para ela assim, mãe, eu fui levantar para pastor, minha mãe quase desmaiou. Então, eu acho que quando você vai passando esse processo com Cristo, voltando à tua pergunta, com relação aos espinhos, eu sempre falo o seguinte, os espinhos sempre vão existir. A diferença é o quanto você permite ele começar a tocar em você. Eu devo uma pessoa falar uma coisa muito curiosa. Quando eu não entendia, eu falava que é espinho. Agora eu entendo que é um toque de Deus para sempre manter você na direção do que Ele quer. Porque se não for assim, você naturalmente vai ficando muito tranquilo e as coisas vão se afastando. Legal, Eurico, porque o que acontece? A gente tem visto, principalmente nos nossos tempos, nos dias de hoje, que é assim, parece que você vai na igreja para receber. Se você vai para a igreja, você recebe uma palavra, não, eu vou sair mais leve, eu vou sair mais tranquilo, vou sair mais suave. E eu entendo ao contrário, eu entendo que a gente, como pecador que somos, a gente vai ouvir uma palavra, nós não vamos sair ali suave, ao contrário, nós vamos sair pensando tão miseráveis nós somos, não merecedores dessa graça, desse amor que você contou aqui agora. E a gente vê um exemplo do apóstolo Paulo. Esses dias eu até fiz um conteúdo e eu estava falando a respeito disso. Eu queria ver qual foi o momento tranquilo de Paulo na Bíblia. Paulo sempre acusado, sempre perseguido, e isso depois que encontrou a Cristo. Então, interessante essa nossa conversa aqui, eu trago para isso, exatamente para que as pessoas que estão nos assistindo, que estão vendo essa programação, venham entender que estar no Evangelho não é simplesmente estar num mar de rosas, não, porque o Senhor Jesus, né, Eurico, falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Falando de bom ânimo, Eurico, o que a gente faz para manter esse bom ânimo, continuar acreditando nesse Deus da Bíblia e seguir em frente? Laércio, essa sua colocação é tão importante e eu acho que existe aí um paralelo muito interessante. Eu acho que assim, a Bíblia, quando você se torna cristão, você não, as pessoas que não conhecem falam que você vira um alienado, né? Mas a alienação ela só vem quando você tenta fazer algo que não existe, né? Em algo de não existe. Eu estou falando de alguém que veio a essa terra, que morreu na cruz, se entregou por nós, ele está de Deus Pai, e isso está escrito, está mais que comprovado. Mas quando a gente fala com relação a essa questão da transformação da pessoa, ela passar pela luta e ela assim, né, continuar glorificando, eu acho que é o inverso, porque é isso que Paulo fala que é loucura para aqueles que não creem. Porque você está no Evangelho, você olha e fala assim, é normal passar por luta. Inclusive, Paulo fala sobre isso. Quando você passar por prova, fique feliz, porque você está sendo glorificado para que o Pai do céu te mantenha cada vez mais próximo dele. E aí as pessoas não entendem isso. Claro que ninguém gosta de passar por prova, né? Ninguém quer passar por luta. Mas aí você sabe o sentido, o que importa é saber qual é o sentido dessa luta. Qual o começo e o fim? Qual a importância? A gente vai muito falar de deserto. Estou passando por um deserto. Né? As pessoas falam, estou passando por um deserto. A Bíblia vai dizer sempre que toda vez que houve um deserto, ou muitas vezes o que Deus... A Bíblia fala assim, quando o homem desafiava Deus, Deus pesava a mão. Mas ele não pesava a mão porque ele era mau. Pesava a mão para o homem sentir que existia alguém na autoridade dele, acima dele, que de fato estava no controle. E aí é que é a verdade. Isso era por amor, para não perder.
Então, quando a gente fala sobre correlação a não a continuar sempre buscando, é que volta a sua própria fala. A gente sabe o miserável que nós somos. Se deixar solto, você volta a comer dos porcos, você volta a comer o vômito. Então, eu acredito que as pessoas precisam entender claramente: quem sou eu? Uma vez que eu aceitei Jesus. Uma vez eu vi uma pessoa falar, eu acho isso interessante falar, assim: eu aceitei Jesus, me batizei. Você sabe a importância do batismo? O que de fato significou para você o batismo? E mais do que isso, o que você bate? As pessoas acham que quando elas mergulham nas águas que elas saem com a mente, né, com outra mente, com a capa. Não, ali é um pacto que você faz. Esse pacto que você faz, muitas vezes, com você mesmo, porque você está fazendo um pacto com Deus, mas você faz um pacto com você mesmo. Eu não consigo, mas Deus vai me ajudar. E aí você vai transformando. É uma luta que vai levar para o resto da vida. As pessoas acham que vão ser transformadas de uma hora para outra. Então, para vencer, eu sempre digo: eu não venço sozinho. Eu nunca vou vencer, se não fosse a misericórdia e a graça do Espírito Santo. Então, para responder a sua pergunta, para eu poder continuar vivendo todo dia, eu tenho uma prática, eu vivo muitas práticas. As minhas práticas são oração. Na fraqueza, dobro a oração. Na tristeza, faço jejum e oração e busco mais oração. Na necessidade, a palavra. Na alegria, na palavra. Para conquistar uma coisa, a palavra. E aí você vai entendendo que nada de você, tudo é da vontade de Deus. E aí cada coisa que vai acontecer na sua vida, você pode dizer que você está num processo para ser cuidado por Deus. Eurico, interessante tudo isso que você falou, e isso nos leva a outra questão. Eu conhecer a Deus, conhecer a Cristo. E nós só vamos conseguir conhecer a Cristo, como você falou, oração e palavra. E o apóstolo Pedro, ele diz, né, crescer na graça e no conhecimento. Então, logo nós entendemos que o crescer na graça é isso, buscar continuamente a Deus, procurar se aproximar mais e mais dele e ter o conhecimento da sua palavra, porque se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, é o que nós temos visto muito nos dias de hoje, pessoas sendo enganadas facilmente por falta do conhecimento da palavra de Deus. Então eu entendo nessa nossa conversa aqui que ficou muito claro, e eu acredito que foi muito satisfatório. E aí, para você que está assistindo essa programação, entender isso, que não é o simples fato: erguei o braço lá, aceitei Jesus, pronto, meus problemas acabaram. Não, existe uma luta continuamente, diariamente, até a volta de Cristo, até ele pegar esse nosso corpo corruptível e transformar em um corpo incorruptível. Aí sim, aí é o grande dia. E para a gente finalizar, Eurico, o que você pode deixar no dia de hoje para essa pessoa que está assistindo essa programação, uma breve palavra aí de esperança? Essa pessoa, quem sabe, tem perdido a esperança, quem sabe tem achado que nada mais tem jeito na vida dele, nada mais dá certo na vida dele. Eu queria que você concluísse a nossa conversa deixando uma breve mensagem de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração para essa pessoa, esse nosso irmão, essa nossa irmã, essa pessoa que está vendo esse programa nesse momento. Uma palavra. Só para complementar o que você falou, eu aprendi isso de uma forma muito dura, né? A Bíblia fala assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para vencer as astutas ciladas do diabo, né? Então, quando nós entendemos isso, você tem que entender que você não faz parte desse reino, você não faz parte mais. A Bíblia vai dizer que, assim, muitas vezes você é colocado nesse mundo como um militante. Você é um militante, você é um guerreador, você é um guerreiro que está dentro de um conceito de vida que não pertence a esse lugar. E quando você está vivendo esse princípio, que é uma nova vida, é um novo reino, é um novo rei, é uma nova liderança, você vai chocar com isso, você vai chocar com a lei que está vivendo, né? Não é como se você sair daqui e fosse viver na Coreia do Norte, você vai chocar com a liderança lá, porque ela está aqui, se dá liberdade, né? Enfim.
Então, a primeira coisa é entender isso. Mas para você, que, como o pastor Laércio pediu que trouxesse uma palavra para você, eu acredito que muitas vezes você tenta resolver seus problemas com as suas próprias forças. E aí nós naturalmente, com a luta da vida, a gente tenta trazer isso para nós, para que a gente possa resolver. A Bíblia vai dizer em Mateus 11, 28, que vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E aí quando você começa a se perceber essa palavra, a palavra vai dizer assim, ó, sobrecarregado. Então tem uma sobrecarga sobre você. O natural de sofrer já é natural, porque o ser humano já vai passar por luta, mas tem uma sobrecarga sobre você. E essa sobrecarga muitas vezes você não suporta. Porque a Bíblia vai dizendo que você tem altos e baixos, como está lá em Eclesiastes 3. Há tempo de rir, há tempo de chorar. O problema é que nós não nos preparamos quando nós estamos no tempo de rir. Nós só rimos, nós não oramos, Deus, essa graça que o Senhor tem em mim, me proteja para quando chegar o dia mau. E quando você estiver nesse momento, lembre-se que tem alguém que lá na cruz morreu no Calvário e disse, eu venci, e venceu por você. E quando você fizer isso, muitas vezes você vai sentir a sua oração, você vai sentir ao buscar a palavra de Deus, buscar a oração de um pastor, o apoio de alguém, porque a Bíblia vai dizer que existem alguns princípios na Bíblia que são muito marcantes, muitas vezes por isso que o diabo faz muitas coisas conosco. Tem coisa que ele ensina, amai-vos uns aos outros, então nós temos que estar sempre próximo de alguém que nos ama, então não fique sozinho, busque alguém que vai te ajudar. Segunda coisa, se você não consegue ler a palavra, sussurre ela, peça misericórdia, mas sussurre ela. A Bíblia vai dizer que assim, ó, eu não sei dizer tudo o que eu gostaria de dizer, mas eu glorifico, eu exalto, eu falo a palavra que eu tenho na minha boca, eu lanço sobre ele. A terceira coisa, o que você puder fazer em oração, adore ao Senhor, coloque um louvor, fique ali ouvindo. Você não consegue no primeiro momento sentir, no segundo momento sentir, deixe o louvor soando por você. Esqueça que você é carne, mas o que vai fazer você ficar de pé é o Espírito de Deus. O que está em você é muito maior do que está no mundo. Quando você souber descobrir isso, nada no mundo pode impactar você. Porque o teu corpo, a carne, as ansiedades da alma, ela vai muitas vezes tentar afastar você de Cristo. Mas o Espírito de Deus, que está nesse mundo, para te aproximar dele, vai te abraçar e vai cuidar de você. Fica essa palavra que eu tenho certeza que você vai entender que existe um Deus muito maior do que esse que está tentando destruir a sua vida. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos? Euricão, meu irmão, meu amigo, obrigado. Deus abençoe. Um prazer muito grande esse bate-papo, sensacional. Meus queridos, é isso aí. Estamos encerrando essa programação. Fica aí essa palavra, que essa palavra possa penetrar no seu coração e saiba que você tem um Deus todo-poderoso que cuida de você. E Deus jamais ele esquece dos seus, jamais ele esqueceu da sua criação. Aleluia. Sempre que aconteceu algo, que acontece algo, pode ter certeza que a falha, o erro não está em Deus, porque Deus, ele não falha, Deus, ele não erra. Então fica aqui a nossa gratidão por você, quero dizer que Deus abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Conversa entre Amigos. O endereço do Eurico, das redes sociais, aparecendo na terceira voz, pessoal, o Eurico vai estar deixando aí o seu canal, você que precisa na área de logística, né? Sensacional, olha aí, chegou ali a nossa diretora, aqui é legal, falou aqui no ponto, então nós vamos, Eurico, muito bem lembrado, deixa aí seus endereços, como te encontrar, alguém que quiser te convidar para uma palestra, para uma pregação, porque o Eurico ele é um palestrante, é um pregador e é um consultor, então glória a Deus por isso. Eu vou deixar o meu Instagram, né? E eu sempre falo que eu tenho lá na minha empresa diz o seguinte: o slogan é unindo pessoas, conectando negócios, gerando resultados. Mas eu sempre falo o seguinte: eu não faço nada se não tiver as pessoas. Eu recentemente disse para Deus o seguinte: Deus, se eu tenho uma coisa, veio de ti. Então, se você quiser, a gente tem sempre uma palavra no nosso canal, sempre tem algo, além do trabalho profissional, a gente tem um trabalho também voltado ao Evangelho. Eurico Cesarino, né, ponto oficial, lá no Instagram, pode me procurar, mandar mensagem, a gente pode falar. Tenho certeza que todo dia tem uma palavra de Deus para você. E, claro, estou aqui perto do meu amigo aqui, a gente sempre está trocando figurinha. Se você tiver alguma necessidade, de alguma forma puder ajudar, estou à disposição. Glória a Deus. Vai estar aí na descrição as redes sociais do Eurico. Então é só você clicar
e você vai encontrá-lo. Ok? Quero dizer para você também que nós estamos aí numa programação de segunda a sexta, às 5h30 da manhã, momento de oração. Então, se você quer uma oração, você quer que Deus venha em seu favor, estamos aí nesse propósito para a glória de Deus. Que legal. Ok? Que Deus abençoe e até o próximo. Aquela paz.